Capítulo 463, quer se juntar a nós? Depois de olhar para o sorriso brilhante e sentir a atitude arrogante desse jovem rei, Azelbank sabia que esse jovem estava esperando por ele para convocar o mago esquelético também. Embora ele tenha sido provocado, ele não conseguia convocar o mago esquelético da mesma maneira. Quando ele estava no seu auge, ele ainda precisava cantar um feitiço antes que ele pudesse convocar o mago esquelético. Desde que ele foi ferido pelos mestres da Santa Igreja, ele precisava se esforçar mais para invocar o mago esquelético. Desde que ele queria testar este jovem rei que ele acreditava ser o filho favorito da morte, ele ordenou que 6 soldados esqueletos pretos atacassem o mago esquelético branco. Vosh! Crack! O mago esquelético simplesmente balançou os braços, e as nuvens de raios em suas mãos voaram e sopraram 4 soldados esqueletos negros fazendo-os em pedaços. Tanto poder! A sobrancelha de Azelbank se contraiu. O poder desse mago esquelético estava além de sua expectativa. Este é o poder que os feitiços dos mortos-vivos podem alcançar quando a energia da morte que até mesmo os deuses têm medo for usada. Se alguém tivesse esse poder e tivesse a ajuda do Código da Morte, o Santuário dos Mortos-Vivos não seria conquistado tão facilmente pela Santa Igreja, suspirou Azelbank. O que esse homem não sabia era que, embora a energia da morte de Fei fosse pura, era diferente da energia dos mortos-vivos desse mundo. Fei não conseguia convocar dezenas de milhares de soldados esqueléticos e magos esqueléticos. Havia um limite para o número de criaturas que Fei poderia invocar. Ele era agora um necromante de nível 65, e ele só podia convocar 5 magos esqueléticos que eram capazes de feitiços aleatórios e 8 soldados esqueletos. No entanto, o Azelbank tinha certeza de que esse jovem rei à sua frente era a pessoa das lendas que possuía a suprema energia da morte. As pessoas que tinham o poder sagrado dourado na Santa Igreja eram chamadas de filhos favoritos de Deus. Como a Santa Igreja era influente e rica, era capaz de ter mais de uma dúzia de filhos favoritos de Deus. Por outro lado, as pessoas que poderiam usar a energia da morte naturalmente ou através do cultivo foram chamadas de filho favorito da morte. Mesmo que os dois títulos fossem diferentes por uma palavra, eles eram muito diferentes na realidade. Fazia anos desde que o Santuário dos Mortos-Vivos entrou em colapso, e nenhum filho favorito da morte apareceu há muito tempo. Aos olhos de Azelbank, a aparência de Fei representava o novo começo do Santuário dos Mortos-Vivos, e sua esperança não era mais impossível em sua mente. Em sua cabeça, Sua Majestade o Ceifador Cruel foi capaz de começar a cuidar de seus súditos leais novamente. Enquanto ele olhava para o jovem rei que de alguma forma tinha a energia da morte e conhecia os mortos-vivos de alto nível, um plano vago surgiu em sua mente. Como Azelbank ficou chocado, aquele menino Arthur também ficou atordoado. Sua boca estava tão aberta que podia caber um ovo de dragão. Os dois não previram que a novo comandante poderoso do Império Zenith era de fato um mago dos mortos-vivos. Ao mesmo tempo, o rei estava gostando da reação desses dois. Desde que obteve o poder dos 7 personagens de Diablo Vorut, ele mostrou 6 deles, incluindo o Bárbaro, o Paladino, o Druida, a Amazônia e a Feiticeira em público. No entanto, ele não conseguiu mostrar o personagem Necromante. Era como ele ter uma Ferrari, mas não podia usá-la em qualquer lugar. Agora, ele finalmente conheceu alguém a quem ele era capaz de mostrar. Ele não ia deixar passar a oportunidade. Parede óssea. Quando barulhos de estalidos de ossos soaram, uma parede feita de ossos brancos apareceu no palácio. Tinha pelo menos 3 metros de altura, 10 metros de comprimento e 1 metro de espessura. Esta parede brilhante refletia luzes e parecia assassina. Pelo jeito, parecia que um esquadrão de cavaleiros pesados não conseguiria atravessar essa parede. Prisão óssea. Uma enorme cela de ossos brancos apareceu, e cercou os 4 soldados esqueletos pretos que Azelbank convocou. Então, esta prisão de ossos brancos começou a se contrair em tamanho e logo quebrou os 4 esqueletos negros.
As criaturas mortas-vivas, que eram tão duras quanto o ferro, foram espremidas em pilhas de pó de ossos. Pelo que parecia, até mesmo um guerreiro de 5 estrelas morreria nela. Lança de osso. O rei levantou a mão e uma lança de osso branco perfurou e atravessou 6 soldados esqueletos negros. Eles foram colocados juntos na lança como carne em um espeto, e os soldados esqueletos quebraram em pedaços depois. Dentes. 4 chamas brancas em forma de dentes saíram das mãos de Fei e dispararam em mais 4 soldados esqueletos negros. Armadura óssea. Mais ruídos de ossos soaram, e muitas pequenas placas ósseas que pareciam flocos de neve voaram ao redor do corpo de Fei rapidamente. No final, elas não eram mais visíveis. Havia apenas uma barreira de chama branca em volta dele. Fei riu e controlou o mago esquelético para lançar o feitiço de raio sobre ele. O feitiço de raio que poderia destruir guerreiros de 4 estrelas não fez nada para a armadura de ossos. Azelbank gradualmente se acalmou, e ele sinalizou a Arthur com os olhos. Enquanto Arthur guardava os arredores, ele observou cuidadosamente a proficiência de Fei em relação à magia dos mortos-vivos. Quanto mais ele via, mais chocado ele ficava. Ele percebeu que esse jovem rei não precisava cantar nada antes de lançar feitiços. Esta parece ser uma nova estrutura de magia de mortos-vivos. Gênio. O Azelbank não conseguia mais pensar direito. Golem de argila. Fei acenou com a mão e uma névoa cinzenta mergulhou no chão. Logo, sons estrondosos soaram, e o solo e a pedra no chão começaram a se mover. Em menos de 10 segundos, um gigante de argila com mais de 15 metros de altura se levantou. Seu corpo era enorme e sua forma triangular invertida revelava seu poder. Com um esmagamento, destruiu 6 soldados esqueleto preto. Depois que o rei mostrou suas habilidades, mais da metade dos esqueletos negros foram destruídos. Depois de ver que o Elder do Santuário dos Mortos-Vivos estava se acalmando e mais da metade de sua mana foi usada, Fei parou o show. Ele chamou as 3 criaturas que convocou, o soldado esqueleto branco, o mago esquelético branco e o golem de barro enquanto sorria para Azelbank com a armadura de ossos em cima dele. Ele estava esperando por esse homem de meia-idade para falar. Eu sei por que você quer falar conosco sozinho. Parece que Arthur e eu entramos voluntariamente na sua armadilha, certo? Azelbank suspirou e disse. Fei riu orgulhosamente enquanto ele corrigia. Ei, não coloque dessa maneira. Vocês não vieram na minha armadilha. No entanto, desde que você saiba minha identidade e intenção, o que você acha? Que tal tornar-se meu amigo e ingressar em Chambord? É melhor do que ser perseguido e estar desabrigado. O sorriso no rosto de Fei era brilhante. Ele achava que o Azelbank aceitaria essa oferta sem questionar. No entanto, esse mago de mortos-vivos balançou a cabeça com firmeza. Alexander, para ser honesto, eu não sei como você se tornou o rei de um reino afiliado no Império Zenith, e eu não sei o que você está planejando. No entanto, tenho que lembrar que você tem estado nos holofotes recentemente, e você está atraindo a atenção da Santa Igreja. Você tem a pura energia da morte, e a Santa Igreja é muito sensível a isso. Uma vez que eles descobrirem isso, vocês serão transformados em cinzas. Você estaria cometendo suicídio se planeja lutar com a Santa Igreja com sua força atual. Se eu me juntar ao seu grupo, não serei de muita ajuda. Em vez disso, eu aceleraria a destruição de Chambord. Afinal, a Santa Igreja enviara muitos mestres atrás de mim. Daqui a alguns dias, o portal mítico abrirá e meu boom chegará. Depois que o Azelbank soube que Fei obteve a energia da morte, ele queria fazer o melhor para ajudar Fei a crescer. No entanto, ele logo percebeu que era apenas uma esperança. Ele estava agora gravemente ferido e sua força foi bastante reduzida. Se ele se juntasse ao reino de Chambord agora, quando os senhores da Santa Igreja estivessem atrás dele, ele poderia estar destruindo o futuro do jovem rei. Ele sabia que, se a Santa Igreja descobrisse sobre a energia da morte, o jovem rei seria destruído.
Azelbank acreditava que esse jovem era a única esperança e salvador do santuário dos mortos-vivos, e ele não deixaria nada acontecer com esse jovem. Portanto, ele não iria servir o rei de Chambord. Se ele fizesse isso, estaria prejudicando-o.